Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 63 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 63. Julgue o item referente à compreensão de estruturas lógicas. A negação da proposição Cristiano é português, se e somente se Lionel é argentino é Cristiano não é português e Lionel é argentino, Cristiano é português e Lionel não é argentino, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós vamos trabalhar com a negação de uma proposição. Então, o que eu tenho que observar antes de começar a trabalhar na questão? Se eu tenho uma proposição simples ou uma proposição composta, no caso aqui nós temos uma proposição composta, e qual é o tipo de conectivo da minha proposição composta? Eu tenho aqui um bicondicional. Então, eu vou chamar essa primeira parte aqui de proposição P, e a segunda parte eu vou chamar de proposição Q. Represento de forma simbólica, P, se e somente se que, e aí vou fazer a negação. E nós fazemos a negação de uma proposição bicondicional, de um se e somente se. Normalmente, nós fazemos a negação usando a disjunção exclusiva, o ou. E aí a representação ficaria ou P ou Q. Só que não foi o caso aqui da questão. Por que isso aconteceu? Porque existe mais de uma forma de fazer a negação de uma proposição bicondicional. E aí eu vou demonstrar como é que ele fez a negação aqui e chegou a esse resultado. Então, vou considerar aqui a minha proposição bicondicional, o P se somente se que, e eu vou fazer a representação dela de outra maneira. Como é um bicondicional, eu posso ter a junção de dois condicionais, de dois se então. Então, escrevendo aqui a minha proposição, vamos ficar com se P então que, unido através de uma conjunção, com se que então P. Então, essa proposição, Cristiano é português, se e somente se Lionel é argentino, poderia ter sido representada como se Cristiano é português, então Lionel é argentino, e se Lionel é argentino, então Cristiano é português. Eu poderia ter representado através de um bicondicional aqui, a junção, literalmente, entre duas proposições do tipo condicional. E aí sim, com essa proposição, eu vou fazer a negação. Então, a negação dessa proposição vai gerar para nós a resposta esperada. Só que aqui eu tenho uma conjunção, eu tenho um e. E aí eu vou fazer o seguinte, como que eu faço a negação entre duas proposições quando eu tenho uma conjunção? Então, imagina que só essas duas proposições, como é feita a negação? A negação ela é feita da seguinte forma, eu nego ambas as proposições e troco a conjunção pela disjunção, pelo ou. Que é o que eu vou fazer aqui, eu vou negar ambas as proposições, então eu vou negar essa primeira proposição, que é esse conjunto, tudo isso aqui é a minha primeira, e tudo isso aqui vai ser a minha segunda proposição. E a conjunção vai virar um ou. Então, vou negar as duas. Só que olha só que legal. Quando a gente faz a negação de uma proposição condicional, se P então Q, como que é feita essa negação? Mantém a primeira parte, e nega a segunda parte. Por que eu sempre falo parte? Porque aqui é proposição P e aqui é proposição Q. Mas aqui nessa outra é Q e P. Então, eu tenho que sempre lembrar primeira parte e segunda parte. Então, eu vou manter a primeira parte e vou negar a segunda parte. E aqui nós vamos ter um ou. O ou continua. Aqui nesse caso, vou manter a primeira parte, que é a proposição Q, e vou negar a segunda. Vou negar o P. Beleza, já fiz aqui a minha negação. A negação dessa proposição vai ser representada através deste pacote aqui. Aí, o que eu vou observar dentro da minha negação, né, que foi fornecida? Primeira coisa são os conectivos. Eu vou procurar todos os conectivos. Tem o ou? Tem, tá aqui ele. É o que está no meio, né, o central. Vai ter aqui duas conjunções. Vai ter que aparecer duas conjunções. Vou observar aqui, aparece uma conjunção aqui e aparece uma conjunção aqui. Então, por enquanto, está tudo ok. Agora, como eu chamei Cristiano é português de proposição P, vai ter que aparecer Cristiano é português e vai ter que aparecer Cristiano não é português dentro da minha resposta. Só que, o que a banca fez? Ela fez uma inversão. Ela fez o seguinte, ela escreveu essa parte aqui primeiro, e não P, e depois foi que ela escreveu aqui, P e não Q. Só que aqui a proposição P está na frente, então aqui também pode ser feito o seguinte.
eu posso escrever como não P e Q, não tem problema fazer essa inversão, tá? Para que a proposição P ela apareça primeiro, no caso a sua negação, e depois P e não Q. Então aqui é basicamente só mexer com a ordem. O conectivo principal aqui vai ser o ou. Essa parte e essa parte aqui, ela pode sofrer alteração de um lado para o outro, não tem problema nenhum. Quando nós temos uma proposição P ou Q, ela é equivalente a Q ou P. Se eu inverter a ordem, não tem problema, tanto na disjunção quanto na conjunção, que é justamente o que foi feito. Agora eu vou observar as proposições, se foram escritas de forma correta. Então, vou procurar aqui a proposição não P, ela aparece aqui, ó, Cristiano não é português. Se eu chamei a proposição P de Cristiano é português, a sua negação vai ser não P. Depois eu vou ter a proposição Q, que é Leonel é Argentina, ela aparece aqui certinho. Depois eu volto a ter a proposição P, e aqui seria não Q. Vou colocar em cima para a gente poder verificar certinho. Essa proposição é não P, aqui nós temos a conjunção, aqui a proposição Q, aqui é o ou, proposição P, conjunção e não Q. Exatamente essa última linha aqui que é o resultado final aqui da negação. Então, uma outra forma de fazer a negação seria essa, né? Quando nós temos aqui uma proposição do tipo bicondicional, P se e somente se que, a negação dessa proposição também pode ser representada como não P e que, ou P e não que. Então, o resumo seria esta outra forma de representar aqui a negação. Portanto, o nosso item é um item que está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão.